Quando eu era criança, costumava passar muito tempo na casa dos meus tios, principalmente porque meu primo Marty era, literalmente, meu melhor amigo. Praticamente toda vez que não tínhamos aula no dia seguinte, eu pedia para dormir na casa dele. Fazíamos as coisas normais que meninos de 10 anos fazem. Assistíamos a filmes, jogávamos PlayStation, comíamos besteiras, bebíamos muito refrigerante e desmaiávamos de sono por volta da meia-noite. Essas são, honestamente, algumas das melhores lembranças da minha infância. Sinto muita falta daqueles dias, principalmente porque era uma época mais simples. Agora, tenho um filho de 2 anos que gosta de me manter acordado a noite toda porque não quer dormir. Mas isso não vem ao caso. Lembro que isso aconteceu em um fim de semana de outubro, cerca de uma semana antes do Halloween. Era marcante porque Martin e eu havíamos feito um pacto de ficar acordados o máximo possível assistindo a filmes de terror. Tínhamos 10 anos, e Halloween era o filme mais assustador que eu já tinha visto na vida. Deveríamos estar assistindo a esse tipo de filme naquela idade. Provavelmente não. Mas ainda assim o fizemos. Depois de umas 3 horas na nossa maratona de filmes assustadores, lembro que precisei ir ao banheiro. Martin já estava meio adormecido no sofá. Levantei e fui pelo corredor até o banheiro. Enquanto estava lá, comecei a ouvir o que parecia ser uma batida na janela. Assim que terminei, fui até a janela e levantei a persiana para olhar o quintal. Não vi ninguém. O quintal estava vazio. Fiquei um pouco confuso, mas também estava cansado, então apenas ignorei. Enquanto caminhava pelo corredor de volta para a sala de estar, comecei a ouvir aquele mesmo som, batidas. Dessa vez, vinham da cozinha, especificamente da porta dos fundos. Parecia que alguém estava arranhando o vidro com as unhas, em um ritmo rápido. Fiquei assustado, mas, mais do que isso, fiquei irritado. Quem diabos estaria no quintal e por que estava batendo na porta dos fundos? Puxei a cortina da porta dos fundos e olhei novamente, mas não vi nada. Dessa vez, no entanto, abri a porta e saí para o deck dos fundos para ver se conseguia enxergar algo. Nada. O quintal continuava vazio. Enquanto eu olhava ao redor, ouvi Martin gritar meu nome e perguntar onde eu estava. Corri rapidamente de volta para dentro e fechei a porta atrás de mim. Quando voltei para a sala, Martin me perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse que estava ouvindo algo batendo na janela e fui lá fora para verificar. Ele riu e me disse para parar de tentar assustá-lo. Insisti que não estava brincando, mas ele apenas me ignorou e disse que ia voltar a dormir. Decidi que também deveria dormir. Então peguei meu saco de dormir e desliguei a TV. Comecei a adormecer rapidamente, mas mal tinha fechado os olhos quando ouvi passos no piso da cozinha. Meu coração disparou. Abri os olhos, mas a sala estava escura, e eu estava apavorado. Queria gritar, queria acordar Marty e dizer para ele chamar o pai. Mas ele estava no andar de cima e Marty estava apagado no sofá. Fiquei deitado ali, com os olhos fixos na porta que levava ao corredor, esperando ver algum assassino com um machado ou algo do tipo. Mas o que vi foi algo tão aterrorizante quanto. Depois de alguns momentos de espera, vi o que parecia ser um homem vestido de preto. Esforcei minha visão para tentar enxergar seu rosto, mas parecia que ele estava usando uma balaclava, porque não consegui distinguir nenhuma feição. Observei enquanto ele entrava na sala, olhava ao redor e passava bem ao lado de onde eu estava deitado no saco de dormir. Minha mente cansada demorou para processar que, se eu podia vê-lo, ele também poderia me ver. Fechei os olhos com força e comecei a repetir para mim mesmo que era só um sonho e que logo acabaria. Acho que depois de alguns minutos acabei forçando-me a dormir, porque a próxima coisa de que me lembro foi acordar com a luz do sol entrando pela janela. Naquele momento, acreditei que tudo não passava de um sonho, que eu só estava me assustando depois de assistir a um monte de filmes de terror. Como já era de manhã, precisei ir ao banheiro novamente. Ao sair do saco de dormir e caminhar pelo corredor, pude ver parte da cozinha. Algo dentro de mim dizia que eu precisava verificar.
Não sei explicar o motivo. Talvez fosse apenas curiosidade. Mas quando entrei na cozinha, senti um arrepio subir pela minha espinha. A porta dos fundos estava escancarada. No chão, pegadas enlameadas levavam da porta até a cozinha. Em seguida, para o corredor. Segui as marcas e vi que elas iam direto para a sala onde Marty e eu estávamos dormindo. Fiquei paralisado de medo. Corri para acordar Marty, que rapidamente chamou o pai. Quando explicamos o que aconteceu, a ficha caiu. Aquilo foi parcialmente minha culpa. O som das batidas que ouvi era o invasor tentando arrancar a tela de uma das janelas nos fundos da casa. Quando fui olhar pela janela do banheiro, ele provavelmente estava fora do meu campo de visão. E quando fui até a porta dos fundos, acabei me distraindo ao ser chamado por Marty. E esqueci de trancar a porta. Depois que voltei para a sala e dormi, o invasor percebeu que a porta estava destrancada e entrou. No fim, ele roubou o PlayStation, a coleção de CDs da minha tia e algumas outras coisas de valor. Essa é, sem dúvidas, a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo, tanto na infância quanto na vida adulta. O que me assusta ainda mais é pensar que esse invasor estava na mesma sala que nós. Ele poderia ter nos machucado, poderia ter nos matado ou sequestrado, se quisesse. Estranhamente, me sinto grato por ele estar apenas procurando roubar. A grande lição desta história: antes de dormir, certifique-se de que todas as portas e janelas estão trancadas. Depois de garantir, volte e verifique de novo, apenas para ter certeza. Essa história aconteceu há 3 anos, por volta da época em que a Covid-19 começou. Já faz um tempo, mas ainda vale a pena ser compartilhada. Era o início de 2020, e eu tinha acabado de conseguir um novo emprego em uma pequena cidade perto de onde eu morava. Enquanto procurava um lugar para viver, minha irmã se ofereceu para alugar sua casa para mim. Ela havia comprado o imóvel 2 anos antes, mas ela e o marido não se adaptaram. Como o trajeto para o trabalho era longo, acabaram se mudando. A casa estava desabitada desde então. Por sorte, ela ficava bem próxima ao meu local de trabalho, a cerca de 40 minutos de carro, e minha irmã praticamente a alugou de graça para mim. Eu só precisava pagar água, eletricidade e cuidar do lugar. Eu já morava lá há uns 2 ou 3 meses e já estava acostumado com a rotina. Certa noite, depois de voltar do trabalho e estacionar meu carro, enquanto caminhava até a porta, notei algo estranho. Havia uma bituca de cigarro na calçada da minha casa. Me abaixei e a peguei, pensando que poderia ser minha, já que sou fumante. Mas, ao olhar a marca, percebi que não era. Sem dar muita importância, joguei fora e segui com minha noite. 2 dias depois, ao voltar para casa, percebi mais algumas bitucas de cigarro, desta vez perto da minha varanda. Fiquei irritado e pensei que alguém poderia ter sentado ali para fumar. Como eu não sabia quem era, não havia muito o que fazer. No entanto, percebi que os cigarros haviam sido apagados recentemente. Isso significava que a pessoa provavelmente saiu apressada quando me viu chegando. Naquela noite, enquanto assistia a um filme no meu laptop, já era tarde, provavelmente depois da 1 da manhã. Por isso, fiquei surpreso ao ouvir um carro passando. Era um bairro suburbano. Por conta da pandemia, as pessoas raramente saíam à noite. Cerca de meia hora depois, comecei a ouvir vozes por perto. Tentei prestar atenção, mas não conseguia entender o que diziam, pois falavam de forma abafada e sussurrada. Nesse momento, comecei a me sentir nervoso. Pausei o filme e me levantei silenciosamente do sofá para verificar se a porta da frente estava trancada. No meio do caminho, congelei ao ouvir passos se aproximando da minha varanda e as vozes ficando ainda mais baixas. Percebi imediatamente que quem quer que fosse estava tentando invadir a casa. Encostei na porta da frente e esperei, esperando ouvir uma batida forte ou a maçaneta sendo forçada, mas tudo permaneceu estranhamente quieto. Decidi ir até a janela para ver se eles ainda estavam lá ou tinham desistido.
Minhas janelas tinham grades internas que precisavam ser destravadas para mover as cortinas ou olhar para fora com clareza. Lentamente, destravei o mecanismo e levantei a grade. Quando movi a cortina, fiquei em choque. Encostado na minha janela, havia um homem. Ele também se assustou ao me ver, pois praticamente tropeçou para trás, puxando o capuz para cobrir o rosto. Tudo o que consegui ver foram seus grandes olhos azuis me encarando. O amigo dele, que estava na varanda, pareceu perceber a situação e, sem hesitar, começou a chutar a porta com força. Foram uns 4 ou 5 chutes, mas, felizmente, a porta resistiu. Durante todo esse tempo, eu estava paralisado pelo medo, tentando entender o que estava acontecendo. Mas logo despertei do meu estado de choque, bati as grades da janela com força, trancando-as novamente, e corri para o andar de cima. Me tranquei em um quartinho de armazenamento, empurrei uma mesa contra a porta e liguei para a polícia. Enquanto esperava, ouvia os invasores sacudindo as grades das janelas violentamente. Um deles, frustrado, soltou um grito de raiva tão alto que provavelmente acordou metade do bairro. Quando a polícia finalmente chegou, os 2 já tinham fugido. Os agentes não conseguiram identificá-los, mas aumentaram a ronda no bairro nas semanas seguintes. Mesmo assim, eu não me sentia seguro para continuar morando ali. Pouco tempo depois, me mudei, e minha irmã vendeu a casa alguns meses depois. Pelo que sei, nada parecido aconteceu com os novos moradores. Ainda fico bastante abalado ao lembrar desse episódio, mas acho que compartilhar essa experiência é melhor do que continuar remoendo o medo sozinho. Alguns dias atrás, alguém invadiu minha casa enquanto eu dormia. Trabalho no turno da noite, então dormir durante o dia é algo com o qual precisei aprender a conviver. Por volta das 6h30, acordei com um barulho de batidas vindo de fora. Meus cães estavam enlouquecidos, latindo como se o fim do mundo estivesse próximo. Para contextualizar, moro em uma fazenda isolada, onde o vizinho mais próximo fica a quase 1 quilômetro de distância. No início, tentei ignorar. Meus vizinhos costumam atirar durante a temporada de caça, e pensei que fosse algo rotineiro. Mas, ao tentar voltar a dormir, meu coração começou a acelerar de forma estranha, como se meu instinto gritasse que algo estava errado. Foi então que ouvi passos pesados ecoando pela casa. Os cães, que antes latiam frenéticos, de repente se calaram. Isso me assustou de verdade. Achava que me protegeriam em uma situação assim. Os passos pararam, do outro lado da porta do meu quarto. Ela não se moveu, mas senti o ar gelar. É assim que vou morrer, pensei, mesmo tendo uma arma no criado mudo. Sabia que qualquer movimento faria barulho. O silêncio durou uma eternidade, até que os passos recomeçaram, agora em direção ao quarto do meu irmão. Ouvi objetos sendo jogados no chão, armários abrindo. Estão revirando o lugar, percebi, suando frio. Meu irmão tem amigos que se metem em encrencas. Imaginei que fosse um deles. Os passos voltaram para o corredor. A maçaneta do meu quarto se moveu. Virei de costas para a porta, fechei os olhos e tampei a boca para não gritar. A porta abriu. Um suspiro rouco encheu o ar, mas nada aconteceu. Só ouvi o barulho de um carro passando na estrada distante. Quando finalmente tive coragem de sair da cama, verifiquei a casa. Tudo estava intacto, exceto o quarto do meu irmão. Livros no chão, gavetas abertas. Liguei para ele, e ele negou saber de algo. Desligou para confrontar os amigos. Enquanto esperava, notei um detalhe. Minha janela estava aberta. Dormira apenas de camiseta, sem cobertor. Se foi quem eu acho que foi, isso não foi aleatório, pensei, lembrando de um amigo do meu irmão que sempre me olhou de modo perturbador. A ideia de ele me ter visto dormindo me deixou nauseada. Meu irmão voltou com a notícia que eu temia. Nenhum dos amigos dele admitiu estar lá. Nenhum. Agora, o medo é ainda mais denso. Quem invadiu minha casa? O que queriam?
Porque reviraram o quarto do meu irmão. Pior. E se estiverem me observando? Se souberam que eu estava sozinha? Se planejam voltar? Mudei para o campo para escapar do caos da cidade, mas descobri que a tranquilidade aqui é uma mentira. A solidão, que antes era paz, agora é uma armadilha. Instalei câmeras, tranquei todas as janelas e mantenho a arma ao lado da cama. Se houver uma próxima vez, não serei pega desprevenida.